se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair? Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, bom dia nessa manhã preciosa, bom dia, servos do Altíssimo, bom dia, guerreiros do nosso Senhor e Salvador. Aleluia! É um momento precioso onde nós nos encontramos para estudar a Palavra de Deus. É um momento onde nós nos encontramos para compartilhar um pouco das coisas eternas, daquilo que é maravilhoso, daquilo que é gracioso. Queridos, é um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso poder ser esse canal do Senhor para levar a palavra de Deus, para conduzir a palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Eu quero agradecer grandiosamente a Deus, eu quero orar agora e quero agradecer a Deus pela oportunidade, de fazer parte dessa missão, dessa obra maravilhosa, dessa missão extraordinária, que independente do que aconteça, é prazer. É um grande prazer, é um prazer imenso poder participar disso. Faço por prazer, faço porque amo fazer. Aleluia! Então, vamos orar comigo? Vamos clamar a Deus pela graça e pela misericórdia de Deus em favor dessa sociedade, em favor de nossas vidas, em favor da igreja. Vamos fazer um grande clamor ao Senhor. Aleluia! Podemos fazer isso? Aleluia! Então, ore comigo. Se junte a mim em oração em favor de todos, em nome de Jesus. Aleluia. Soberano e maravilhoso Deus, eu te agradeço grandiosamente por tua infinita e gloriosa bondade. Obrigado por tua graça manifesta, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até hoje, Senhor, obrigado. Muito obrigado. Mas nós te pedimos, nós clamamos ao teu nome, Senhor. Clamamos sim, meu Deus, porque nós precisamos da tua intervenção, precisamos do teu braço forte, precisamos, papai, dos teus ouvidos atentos, precisamos, papai, em que o Senhor, Deus de posse de tua imensa bondade, graciosa e misericórdia, possa não só nos conduzir sobre essa terra, mas também tirar outros dessa podridão, dessa lama fétida e nojenta, Senhor, que o mundo ele tem conduzido. Senhor, nos ajude grandiosamente, Senhor, a estar, Deus, vivenciando, papai, a tua obra de forma ativa, levando o teu evangelho e produzindo, Senhor, a partir de nós, graça manifesta do Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Eu te agradeço grandiosamente por tua infinita bondade, por tua infinita graça. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar, Senhor, nos ajudando a cumprir com o teu propósito. Senhor, fortalecendo o nosso coração, fortalecendo nossa alma, nos proporcionando, Senhor, condições o suficiente, Deus, para manter os nossos corações e a obra e a chama acesa. Senhor,
clamamos por essa sociedade, clamamos, papai, Deus, é no tempo de Noé, Deus, a sociedade se corrompeu do tamanho, Senhor, o tamanho que foi destruída, a sociedade se corrompeu, a sociedade sucumbiu, Senhor, em seus próprios prazeres e deleites. Hoje não é diferente, mas nós acreditamos, Senhor, que a tua vinda, Senhor, é um fator crucial, Deus, para conduzir a humanidade, Deus, no seu destino. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mas antes disso, nos concede graça de continuar pregando para essa sociedade. Nos concede graça para continuar anunciando o teu evangelho a essa sociedade. Nos concede graça de poder fazer a tua vontade de forma, papai, Deus, que o teu Espírito mova essa sociedade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Concede graça, papai, Deus, aquele que se acha, Deus, perdido a tal ponto que acha que não tem solução para a sua vida. Oh, Senhor, concede graça para aquele que se diz, Deus, que se diz ter o Senhor em seu coração, mas vive de uma forma dissoluta. Aquele que se diz, papai, viver, Deus, a plena construção do Senhor em sua vida, mas não consegue olhar espiritualmente um palmo à sua frente. Concede da graça a cada um de nós, principalmente, papai, Deus, a tua igreja, principalmente a tua igreja que se esforça, papai, de todas as formas, Deus, a te dar honra e glória em meio, Deus, a tanta atrocidade, em meio à atrocidade de sua própria carne, em meio à atrocidade de suas próprias construções. Senhor, nos concede graça de continuar caminhando, Deus, e cumprindo com a tua missão. Senhor, o mundo jaz, papai, num caos. O mundo, papai, Deus, está se perdendo. O mundo, Deus, ele foi sucumbido por essa praga. Senhor, concede graça às pessoas que entendam, Deus, o teu evangelho, que entenda a prerrogativa do arrependimento de pecado, Deus, a redenção do Filho, a redenção, Deus, de nossas vidas através do Filho. Senhor, Deus, essa sociedade precisa ouvir a verdade, essa sociedade precisa enxergar um pouco mais, Senhor, à sua frente. Senhor, concede graça, papai, aos nossos, concede graça, papai, àqueles que estão à nossa volta, aqueles que nos ouvem, aqueles, papai, que diretamente e indiretamente, papai, são ministrados pela ação do teu Espírito. Concede graça, meu Senhor, concede graça, papai, essa sociedade que insiste em caminhar, Deus, na direção de seus próprios desejos e deleites. Senhor, que a grande verdade da salvação em Cristo Jesus, Deus, encontre, papai, em seus corações, papai, razão de subsistir. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a palavra, papai, os conduza, Deus, com o teu Espírito Santo. Senhor, aqui estamos e nós falamos a mesma coisa. Senhor, nós, Deus, que pela graça de Deus somos levados a exortar outros. Senhor, nos concede graça de também, Deus, entender que nós podemos ser exortados, que nós também somos falhos e que precisamos da tua ajuda. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, oro pela igreja, oro, Senhor, por cada irmão que tem se colocado, papai, diante de ti. Oro por cada irmão que não tem tido força, Senhor, Deus, para se posicionar diante de ti. Oro, Senhor, pelos irmãos, Senhor, que de alguma maneira se perderam na caminhada. Senhor, nos ajuda a tua igreja a permanecer firme, olhando para o autor e consumador da fé. Ajuda a tua igreja a manter os pés firmes, que não vacilem nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor, oro para que os guias espirituais tenham um compromisso muito maior, ou Deus, o compromisso seja com o Senhor e não com as pessoas. Que o compromisso seja de glorificar o teu nome, não de agradar as pessoas, agradar o Senhor.
ó Senhor meu Deus, e consequentemente o amor pelas pessoas, papai, vai ser ainda maior, porque a palavra ela vai gerar vida, e vida baseado, Deus, na redenção que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Senhor, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Deus, pela oportunidade em que o Senhor tem nos dado, Senhor, de caminhar na tua direção. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Louvado seja Deus, grande é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Bom dia, irmão Alain John. Tudo bem, querido? Aleluia. O senhor pode... Isso, ele é o áudio. Tudo bem? Bom dia, querido. Paz do Senhor. Na graça do nosso Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Deus é gracioso. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso mesmo. John, vamos lá, né, mano? Vamos lá na nossa caminhada. Vamos lá conduzir essa missão, esse projeto, né? Esse objetivo que Deus nos deu para cumprirmos, para fazermos. Aleluia. Mano, o senhor viu a temática de hoje? O senhor viu lá? Não, né? Não, É porque... não vi. Ah, tá. Porque eu coloquei lá no YouTube. Eu coloquei lá no YouTube. A temática ela vai ser mais ou menos assim. As 5 solas ela foi uma resposta diretamente, John, para toda aquela construção e o confronto de tudo aquilo que eles estavam passando e as convicções que vieram, né? A pergunta que eu faço para ti e para todos aqueles que vão nos ouvir depois e aí depois daquilo? E aí depois das 5 solas? E aí depois de pregar as 95 teses lá na igreja de Wittenberg, né? E depois disso, como foi? Será que já foi mais fácil? Né? A grande luta foi em levantar as solas, enfrentar, né, a tirania de toda aquela influência, seja da igreja, seja do Estado. Né? A irmã Dete chegou. Oi, irmã Dete, bom dia. Tudo bem? Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor, varoa. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. Deixa eu colocar aqui um pouco vocês aqui no YouTube. John, então a gente tem isso tudo aí. Eu queria tentar trazer esses sentimentos, esse chorar do coração, sabe? Essa luta intrínseca de não só criar essa independência do sistema religioso, mas a partir daí, meu irmão, é a grande luta, né? A grande luta, irmã Dete, irmão John. Então, eu quero trabalhar essa temática hoje, junto com os amados irmãos. Eu quero trabalhar a ideia de que depois de toda aquela construção, né, de toda aquele arcabouço criado, né, e aí, depois disso? Então eu quero trazer, irmãos, para vocês essa ideia de que as coisas elas só pioraram, né? As coisas elas não foram fáceis, muito pelo contrário, elas foram difíceis, elas foram extremamente difíceis e ainda estão muito difíceis até hoje, principalmente no que tange a pregação, a apresentação do Evangelho, a apresentação do verdadeiro significado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas antes disso, eu quero dar uma olhada aqui, irmãos, junto com vocês, aqui no chat,
Nós temos 4 pessoas nos acompanhando pelo YouTube, né? E 4 pessoas, e eu até digo para as pessoas, para os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, vocês têm liberdade, tá, de usar o chat, fazer perguntas, tá bom? Trazer indagações, tá? Para a gente poder deixar esse momento um pouco mais dinâmico, um pouco mais participativo, tá bom? Olhando também aqui no Meet, nós temos mais 2 pessoas, o chat também está aqui. O chat está aqui, ele pode ser usado a qualquer momento. Agora, a participação oral, ela só é permitida para quem está no grupo do Meet, né? Se a pessoa quiser participar oralmente, fazer uma ponderação, fazer uma intervenção ao vivo, essa pessoa ela tem liberdade, porque ela está num grupo privativo da igreja, né? É um membro da igreja, então ele vai participar diretamente através de sua participação oral, né? Louvado seja Deus. Mas não impede também que a pessoa não faça a sua participação através do chat do nosso grupo privativo, né? E eu já de antemão agradeço a participação de todos os que estão aqui presentes conosco, e ao mesmo tempo peço a divulgação, o compartilhamento, né? O passar adiante de momentos iguais a esse, de discussão da palavra de Deus, de trazer um pouco base da história para fortalecer o nosso presente, né? Fortalecer um pouco as nossas forças hoje, em detrimento aos sofrimentos que a gente enfrenta, né? Que às vezes não são nem comparáveis com o que os nossos antecessores cristãos passaram no passado. Mas nós estamos aqui para trazer mensagem, para fortalecer a fé e para caminhar a igreja numa perspectiva que ainda mantém os remanescentes, baseado em Romanos capítulo 11, os remanescentes da graça, aqueles que não se deixaram contaminar com as construções equivocadas deste mundo, né? Com as construções equivocadas da religião, né? Construções equivocadas do tradicionalismo, do legalismo, do materialismo e de tantas outras construções que trazem apenas fermento para a nossa fé, né? E eu quero trazer, irmãos, um texto bíblico que fala exatamente de tudo o que o apóstolo Paulo enfrentou, tá? Tudo que ele passou, e eu quero trazer o texto para os amados irmãos. Tá bom? Aleluia. O texto está Eu estou compartilhando também um texto, irmãos, com os irmãos do Meet. Eu não sei se os irmãos do Meet eles estão acompanhando. Vocês estão acompanhando, queridos? Eu já aprendi a compartilhar a Bíblia com vocês também. Vocês podem me dar... Ok, obrigado, John. Isso. Vocês podem dar um zoom aí na pasta e vocês, versículo 12. Né? Versículo 12, vocês têm uma coisa melhor. Versículo 12. A leitura do NVI. Eu vou usar
a NVI, irmãos. Tá? É a Bíblia que nós usamos. Tá bom? NVI, Filipenses capítulo 12 em diante. Aumentar aqui o zoom. Isso. Versículo 12. Bom, o versículo diz assim, versículo 12 em diante: eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Eu quero parar aqui a leitura, irmãos. Eu quero parar aqui a leitura e trazer exatamente uma perspectiva histórica para a gente entender um pouco mais, mas antes eu quero orar e pedir orientação de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Está nos orientando e nos conduzindo sobre essa navegação, não só na história, mas também na palavra de Deus. Irmãos, oremos. Senhor, eu quero te agradecer grandiosamente por tua bondade e colocamos o nosso coração à disposição da ação do teu Espírito Santo, que possa ministrar de uma forma ímpar e gloriosa, que o nosso coração seja alvo de tua revelação, alvo do impulsionar, Senhor, de viver uma vida mais intensa para ti e mais determinada. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, e nós somos apenas, papai, Deus, servos agradecidos. Servos, papai, Deus, extremamente felizes e contentes por participar de uma obra tão excelente, tão extraordinária. Senhor, obrigado. O que nós te pedimos é apenas nos manter firme nessa construção. O que nós te pedimos é que o nosso coração não seja contaminado pelo fermento. O que nós te pedimos é blinda o nosso coração através do teu Espírito e do entendimento da tua palavra. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, e queremos aprender e ser motivados e conduzidos a viver com mais intensidade esse evangelho. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Queridos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou fazer duas perspectivas históricas e a partir daí a gente entra um pouco mais direcionado no texto. A primeira perspectiva histórica, ela está relacionada àquilo que Jesus passou, né? Aquilo que Jesus passou e não baseado naquilo que Jesus passou, mas depois do que Jesus passou. À medida que Jesus sofre aquela perseguição brutal que ocasiona a sua morte por crucificação, a partir de lá, a igreja ela é conduzida a uma espécie de momento de introspecção. Quando o próprio Senhor Jesus se apresenta à igreja, move a igreja, né? Renova as suas forças para continuar caminhando. Mas ainda assim a motivação ela está muito relacional ainda
em uma construção ainda muito humana, porque mesmo eles vendo Cristo, mesmo eles vendo a ressurreição, a força e a motivação, eles tinham que tirar de si mesmos. Mas aí que vem Jesus com a promessa do Espírito Santo e reverte eles em Pentecoste para eles testemunhar dessa grandeza. E imperadores vêm a partir de então e começam perseguições brutais. Eu não vou falar diretamente sobre a questão das perseguições, eu não vou falar diretamente sobre cada um deles, a gente vai tirar um momento para relatar a história em quantos Césares, governadores de Roma, passaram e produziram as suas perseguições de forma que conduziram a igreja a uma fé, uma convicção ainda mais pura, nobre. E é exatamente sobre essa perspectiva que eu quero trazer hoje a mensagem. E imagine que as perseguições elas foram brutais, até o terceiro século, 300, quando Constantino vem e traz uma ordenança em que agora todo o império deveria se curvar à religião ou à perspectiva do cristianismo. Até então houve uma perseguição terrível, milhões e milhões de cristãos e judeus foram sucumbidos à morte através de torturas e coisas do tipo. Agora imagine que estabelecer a igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi aonde a igreja foi estabelecida, aonde a igreja criou a sua identidade. A igreja cria a sua identidade quando ela recebe o Espírito Santo. E quando ela recebe o Espírito Santo, irmãos, quando ela recebe o Espírito Santo ali, quando ela recebe, ela começa a produzir uma construção, alinhada com a perspectiva do próprio Cristo, com o qual eles precisariam viver. A vida da igreja identificaria a igreja, como em Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. A vida que a igreja proporcionava, no último versículo desse texto, ele diz: enquanto louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, ia o Senhor acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Isso significa o quê? Significa que, versículo 47, significa que a vida da igreja, em meio à construção que eles estavam vivendo, dava a construção do próprio Deus em acrescentar. Imagine a fé produzida em momentos desses, momentos de formação da igreja, mas muito mais ainda quando nas perseguições a igreja era submetida a essa fé, quando as pessoas eram submetidas a essa fé. Eu quero trazer a você exatamente a conversão por uma convicção, a conversão por um ato libertador, a conversão por um ato sublime e eterno, algo transcendental, algo que promove o homem a uma construção aonde o homem se percebe ou entende que ele de fato entrou num mundo diferente, foi conduzido a um mundo ou a uma perspectiva diferente. O que nós precisamos entender, queridos, é que a conversão ela trabalha nessa perspectiva. A conversão ela trabalha nessa ideia de que o homem ele sai de um mundo e entra no outro. Colossenses capítulo 1, versículo 13.
Ele nos tirou de um império e nos levou para o seu reino, um outro império. Então, o que nós precisamos entender em toda essa perspectiva é que a construção oriunda da conversão em meio a todos esses momentos históricos revela exatamente os maiores mártires, as maiores convicções produzidas. É isso que nós precisamos entender. Eu quero ler aqui, irmãos, algumas coisas que está sendo postada aqui no YouTube. YouTube, deixa eu ver. Legal. Amém. 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 Vocês podem usar, irmãos, o chat, tá? Do próprio YouTube. Vocês podem usar o chat, foi nos comentários. Mas o chat ele está liberado. E o Meet também. Amém. Seja bem-vinda, irmã. Fiquem à vontade. Louvado seja Deus. Qual a referência? Irmã, é Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 em diante, que nós estamos lendo sobre aquilo que Paulo passou e a gente está fazendo um aparato histórico para tentar achar a raiz da conversão em meio às atrocidades da vida. E exatamente para tentar entender também a perspectiva da fé nessa construção. É isso que nós precisamos entender. Então, a gente entende, irmãos, que essa relação, essa construção direta do Evangelho em meio a uma perseguição extremamente brutal, fez com que as pessoas se convertessem ainda mais. Você já parou para pensar isso? Como que isso é possível? Como que as pessoas aderem a um movimento que está sendo perseguido? Como que as pessoas se aderem a uma construção que aparentemente, humanamente falando, está com os seus dias contados, né? Humanamente falando. Por quê? Quando uma construção, um movimento ou qualquer outra perspectiva social, ela se levanta, eu sei que não é qualquer uma que nós estamos falando, mas o que nós estamos entendendo aqui é como e por quê. Por que as pessoas se convertem a uma vertente religiosa, a uma vertente espiritual, sabendo que isso pode lhe causar a morte? Como que isso é possível? Como que isso é possível baseado naquilo que Jesus deixou na cruz do Calvário? Para eles, a herança deles foi a dor. A herança deles naquele momento foi a herança física para eles, né? Porque a herança para o povo de Israel. Amém, irmãos? Seja bem-vindo, querido. Que Deus abençoe. Tem mais pessoas entrando aqui na nossa sala particular, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, imagine que nós temos um cenário de atrocidade e as pessoas querendo fazer parte. Você já ouviu falar daquele ditado que a pessoa ela dá um boi para entrar numa briga, mas dá dois do boi para não sair dela? Vocês já ouviram falar isso, irmãos? Pois é mais ou menos isso que estava acontecendo no meio da igreja entre o primeiro e segundo século. Exatamente isso. E até a perspectiva do terceiro. O que nós precisamos entender é qual foi a prerrogativa de uma conversão tão genuína,
tão gloriosa? Por que eles viviam a vida de uma maneira tão espetacular? O texto bíblico diz que eles eram perseguidos e eles saíam de cidade em cidade, pregando o evangelho. Eles podiam sair calados, eles podiam sair, sair sem falar nada, apenas guardando a sua fé para que ninguém pudesse persegui-los, ser aquele, como é que os evangélicos dizem? É o crente 007, o espião, aquele que ninguém sabe que é espião. Exatamente isso. O que nós precisamos entender é o porquê que isso acontecia com eles. Por que isso? Eu quero parar aqui um pouco dessa vertente histórica no tempo de Cristo, no tempo da igreja primitiva, e voltar um pouco para 1517. 1517 foi o estupim, irmãos, foi o estupim. O estupim foi quando foi colada aquelas 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, que culminou a reforma protestante, A igreja, com a história no século XI, século XII, ela chega no auge da sua escuridão. A gente chama de período das trevas, onde a igreja se perde completamente. A partir de lá, não significa que não tenha ainda cristãos envolvidos, enrolados em toda a história, mantendo a sua fé, mantendo a sua construção, como diz Romanos capítulo 11, os remanescentes da graça. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando da instituição. De forma geral, a igreja se perde completamente. É o período da escuridão, período das cruzadas, período das atrocidades, do sangue, das barbáries. E a partir de lá, parece que a igreja ela foi tomando uma nova direção histórica, uma perspectiva histórica diferente, onde as pessoas elas já estavam cansadas da história de torturas, de vida terríveis que a própria história, a própria igreja proporcionou. Mas Martinho Lutero, em 1517, ele não foi o primeiro e o último, irmãos. Ele não foi o único. Ele foi o estupim, foi ele que tirou a tampa da garrafa, mas a garrafa estava com uma pressão imensa dentro de tantos outros reformadores antes deles, pessoas que morreram por falar, inclusive, dessa manifestação da graça, dessa manifestação do amor de Deus, da salvação pela fé, da construção de um Deus que não precisava de retorno nenhum, era graça. E isso tudo faz parte de toda essa revolução. Quem sabe até Martinho Lutero não foi levado pela morte deles também para essa perspectiva, assim como o apóstolo Paulo no texto que nós acabamos de ler, também aponta para essa ideia. Olha, eles estão pregando aí fora por causa das minhas algemas, eles estão fazendo isso porque as minhas algemas, eu posso até trazer de novo o texto aos amados irmãos. O texto, ele diz o seguinte, ele deixa claro, versículo 14, ele diz: e a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, imagine que em toda a história as atrocidades terríveis, elas foram uma espécie de motivação. Você percebe isso? Como que a gente pode ser motivado por algo tão vil e nojento, fétido? Como que a gente pode ser motivado por uma barbárie? Mas aí é que está, irmãos.
é porque às vezes a gente não entende, a gente não percebe a magnitude do que nós estamos fazendo. A grandiosidade, a pérola que foi colocada na nossa mão para nós podermos compartilhar com as pessoas. É isso que nós precisamos entender. E quando nós entendemos que essa pérola que nós temos, ela precisa ser compartilhada, nós entendemos que vale a pena morrer por essa pérola. Que vale a pena construir, né, uma vida de renúncia, uma vida de nãos, né, para nós mesmos, por causa de algo tão nobre e tão glorioso. Agora imagine um trilho de morte e de sangue nos motivando a produzir vida e vida para outros. Foi o que o Senhor Jesus prometeu para os seus discípulos. E apenas um deles, João, o discípulo amado, morreu de velhice, mas antes disso teve a oportunidade de ser colocado dentro de um barril com óleo fervente e saiu ileso. Mas teve a oportunidade de ser trancafiado em uma ilha de prisão, ilha de Patmos, exatamente para ser conduzido a essa perspectiva. Ele tinha que sofrer um pouco. Mas por que sofrer? Por que a gente tem que sofrer? Misericórdia, você pode estar falando aí, misericórdia. Irmãos, o ouro ele é refinado, não é? Como é que o ouro ele é refinado? Como é que ele se torna puro? Quando ele passa pelo fogo. Fogo, no texto bíblico, fala sobre algumas questões. O fogo fala sobre purificação, fala sobre juízo. O fogo ele tem essas construções. E é exatamente baseado nisso, irmãos, que nós não queremos passar. Por que nós não queremos passar? Por que nós fugimos dessa perspectiva? Por que, irmãos? Por que nós deixamos a perspectiva de uma vida como é que se diz? Uma vida de luta, uma vida de construção, às vezes até de dor. A gente não quer passar por isso porque a gente ainda acha que Deus quer que a gente viva o melhor desta terra, como muitos usam erroneamente o texto de Isaías capítulo 1, versículo 19. Então, se você não sabe, você pesquisa aí o texto que fica mais fácil. O que nós precisamos entender é o que estava enrolado em todas essas construções, o que estava enrolado em todas essas perspectivas, tanto nos séculos I, II, parte do terceiro século. O que estava enrolado, irmãos, quando Nero, lá no início, fez o que fez com os judeus e com os cristãos. O que estava enrolado, qual era a essência promovida, irmãos, quando os cristãos eram levados a torturas e a coisas trágicas ali no período do século XIV, século XV, século XVI, quando teve esse estupim, né? O que estava, como que eles eram movidos para uma vida cristã dessa forma? Aí eu pergunto a você que está nos assistindo, eu pergunto a você, irmão, que já entregou a sua vida a Cristo, eu pergunto a você, e aí, né? Como você está preparado para submeter a sua vida a qualquer tipo de coisa por causa de um bem maior, por causa de Cristo, na construção de um reino, que cresça o reino por intervenção do seu testemunho, por intervenção da sua pregação?
Né? O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a passar? Qual foi a sua conversão? Qual é a sua base? Quais são os seus sentimentos? Né? Você é cristão por quê? O que te levou a isso? E tantas outras perguntas eu posso fazer a você e a mim mesmo, principalmente a minha pergunta primeiro é a mim, né? Que sou o menor de todos e que me vejo dessa forma, menor que todos. Faço as palavras do apóstolo Paulo as minhas. Mas antes de prosseguir, irmãos, com essa discussão, e vou dar tempo para você pensar na sua resposta, né, que fique ela para você mesmo, mas entenda e perceba, pense aí, eu quero ler alguns comentários que os amados irmãos colocaram aqui nos nossos chats. Tá bom? O primeiro foi a irmã Bruna, que colocou: a minha leitura hoje terminou em Filipenses 12. Muito bem, irmã. Em que tenhamos a atitude de Cristo e que a nossa motivação não seja o que temos, mas seja Cristo. Que não sejamos egoístas, nem tentemos impressionar este mundo, mas que nos esforcemos a uma vida dedicada a Cristo. A uma vida dedicada a Cristo. Muito bem, irmã. Obrigado pela sua participação no nosso chat. Olhando aqui também no chat do YouTube, né, nós temos algumas participações de alguns irmãos. Nós temos 6 pessoas, tinham 6 pessoas participando aqui no nosso chat do YouTube. Tá bom? Então vocês têm liberdade para estar fazendo as suas perguntas, as suas intervenções a hora que vocês acharem bem. Eu paro, tá? Eu paro imediatamente e dou a vocês, irmãos, oportunidade para se expressar, tá bem? Lembrando que as pessoas que estão no Meet, elas podem fazer isso audivelmente, tá bom? As pessoas que estão no YouTube só podem fazer isso através do chat. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, vamos lá. Eu fiz uma pergunta e deixei os amados irmãos sobre uma resposta muito difícil, né? Difícil porque a gente tem que fazer uma certa introspecção na vida para achar qual foi o momento e o porquê que eu me tornei cristão. Por quê? Para vida boa? Por que eu me tornei cristão? Para comer o melhor desta terra? Por que eu me tornei cristão? Para ser curado de uma enfermidade? Por que eu me tornei cristão? Afinal de contas, por que eu me tornei cristão? Porque muitas pessoas têm se tornado cristãos, irmãos, em detrimento às construções oriundas das facilidades que muitas religiões têm apresentado às pessoas. E exatamente essa é a nossa grande luta quando o apóstolo Paulo diz que a vida dele, vou pegar o texto só para deixar bem, pegar aqui o texto, deixar vocês bem. O texto ele diz assim, versículo 16, ele diz, Filipenses, para quem está iniciando agora aí a participação, estamos em Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 17. Estamos lendo o 16 que diz, estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aí é onde está a grande questão nossa, irmãos. Por quê?
Porque é impossível uma construção genuína, uma conversão genuína, se nós não entendermos a prerrogativa que está enrolada no próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é exatamente o que fazia as pessoas a se voltarem para Ele em meio à possibilidade de morte, em meio à possibilidade de perder a liberdade, a possibilidade de perder todos os seus bens materiais, e era o que aconteceu na época, irmãos. Eles perdiam todos os seus bens, eram tirados deles, né? Todas as suas propriedades eram tiradas, eles caminhavam assim. Mas o interessante que em Atos diz que eles caminhavam sem nada, mas os que tinham repartiam com aqueles que tinham, para eles se manterem cumprindo com a missão. Incrível isso, extraordinário, maravilhoso. Mas eu quero trazer essa perspectiva do próprio apóstolo Paulo, o que ele estava passando, o que nós vamos passar ainda e de que maneira nós vamos enfrentar isso tudo. Nós já estamos enfrentando uma que não é diretamente relacionada aos cristãos, mas toda a humanidade, exatamente um vírus que tem se alastrado e tem criado até uma cepa para tentar ainda assim nos perseguir ainda mais em meio à nossa vida na Terra. Mas nós precisamos entender de que forma a gente está olhando isso, de que forma a gente está vendo isso, o que nós estamos tirando de bom de todas essas coisas, você pode dizer assim, e o que há de bom em toda essa atrocidade? Aí eu te pergunto, o que há de bom naquilo que fazia as pessoas olharem para tudo que Paulo tinha passado, o que há de bom que os motivava? Aí eu digo exatamente a mesma coisa para você e principalmente para mim. Qual é a nossa motivação hoje? O que está nos fazendo levantar de nossa cama? O que nos está nos fazendo pegar o nosso celular e promover a nossa missão mesmo à distância? O que está nos promovendo, irmãos, a usar as redes sociais, a todas as perspectivas oriundas, ou gritar do lado de cá do nosso muro para o nosso vizinho e tentar falar do amor de Deus para ele? É como se a morte estivesse à espreita de nossa vida. E como está, né, irmãos? Se você pega uma infecção desse vírus maior do que a normal, você tem grande chance de se sucumbir à morte. Mesmo você sendo jovem, forte, assim como muitos da minha própria idade sucumbiram, né, à morte, foram para o balão de oxigênio e de lá não voltaram mais. O que nós precisamos entender, irmãos, é o que está nos levando a caminhar. Qual é a essência da nossa conversão? De fato, somos convertidos a Cristo Jesus? De fato, somos isso porque ou seja, até a formação da igreja, irmão, em Atos 2, até a publicação das 95 teses de Martinho Lutero, a igreja de Wittenberg na Alemanha, até ali parece assim que não houve tanta atrocidade. Até ali parece que foi muito fácil, mas a partir dali, que é exatamente o que não passou aquele ladrão na cruz do Calvário. Ele não passou ali, ele não passou porque a vida dele em Cristo Jesus, ele não sofreu a retaliação que muitos sofreram, porque ele converteu na cruz e na própria cruz morreu. Então ele não teve muito tempo de sofrer por causa de Cristo, não. Mas o que eu digo a vocês, irmãos, é uma coisa. O que de fato, né, toda essa construção, o que nós estamos dispostos a fazer a partir né? A partir do encontro, a partir da publicação desse evangelho nos nossos corações, a partir da publicação do Espírito em nosso espírito,
Espírito nos conduzindo, porque aí nós temos duas construções maravilhosas. Uma de Atos, que diz que o Espírito Santo fez parte da vida deles, e outra lá em 517, quando a palavra ela foi publicada. Nós temos duas construções interessantes na história que nos leva a refletir. Duas coisas que você já tem. Você já tem a ação do Espírito na sua vida. Você já tem. O Espírito Santo passou a morar na sua vida quando você converteu. Segundo, a sua conversão foi baseada na compreensão do Evangelho, o Evangelho pelo qual o apóstolo Paulo decide defender. Porque precisa de uma defesa, irmãos. Por que precisa de uma defesa? Por quê, irmãos? É porque ele está sendo bagunçado, ele está sendo deturpado, está sendo enrolado a tantas atrocidades que a própria história trouxe. Claro, acompanhada de homens que se permitiram ser instrumentos do inferno para colocar sobre a igreja construções deploráveis que contamina ou contaminou o próprio evangelho. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso. Agora imagine, irmãos, que agora, a partir de então, nós temos o Espírito Santo e temos a palavra de Deus em nossos corações. Agora, como estamos vivendo? O Espírito Santo chegou, né? A palavra chegou. E como estamos vivendo a partir de então? Foi-nos revelada a grandeza do Evangelho através das 5 solas. Lembra que nós, as últimas 5 semanas atrás, nós falamos exatamente sobre as 5 solas. Somente o Cristo é o intermediador, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo justo. Não somente o Cristo, mas também somente a fé. O justo viverá pela fé, mas se retroceder a minha alma não se compraz nele. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 38 a 40, se eu não me engano. O que nós precisamos entender também que não só sobre o Cristo, sobre a fé, mas sobre a graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, que não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. É isso que a graça faz. E não só isso, mas o próprio Evangelho. O Evangelho descrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, que ele deixa muito claro, esse Evangelho que você precisa conduzir a outros, aquele Evangelho que traz instrução, correção e edificação em toda justiça. É esse Evangelho que é somente o Evangelho. E por fim, quer comais ou bebais ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, está em 1 Coríntios, capítulo 10. O que nós precisamos entender é que todas as 5 solas é uma prerrogativa do Evangelho. É um resgate daquilo que tinha sido perdido na história para apresentar novamente a igreja, e dar o norte, mas isso não foi suficiente. Não foi porque a igreja se perde na própria história, através dos movimentos sociais, século XVII, século XVIII, século XX, quando estoura as manifestações e tantas outras coisas que enrolam e que enredam por essas construções. O que nós precisamos entender, irmãos, é que o que nós estamos fazendo com essas duas perspectivas, a perspectiva do Espírito Santo e a perspectiva da palavra. Porque a do Espírito deixa muito claro em Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele diz, pois não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. O selo, o nosso cartão de entrada no paraíso, nosso cartão de entrada no reino celestial, meu irmão, é o Espírito Santo e não tem para onde correr disso.
todos são batizados no Espírito Santo, todos são envoltos no Espírito Santo. Nenhum cristão, convertidos a Cristo Jesus, ainda não é batizado no Espírito, porque ele precisa dessa prerrogativa. Batismo nada mais é do que um ser envolvido pelo Espírito. A palavra batismo é imersão. E é isso que nós precisamos entender. Agora eu trago novamente a pergunta oriunda da sua fé. O que você está disposto a fazer por causa de Cristo? O que você está disposto a fazer? E não está fazendo por quê? Está desanimado? Você não está fazendo por quê? Porque tem outras coisas mais importantes. Você não está fazendo por quê, irmão? Porque parece que a mensagem ela não o libertou como deveria libertar. Parece que o Espírito Santo não produziu a mudança necessária na sua vida. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua trajetória? Nós já vamos embora, irmãos. Já vamos embora. A qualquer momento. Pode ser eu, pode ser você. A qualquer momento nós partimos e nós transitamos. Nós transitaremos de uma vida para outra. É o que nós precisamos entender disso. Por isso, nós precisamos perceber claramente sobre a construção oriunda do Espírito Santo em nós. Se o Espírito Santo está em nós, então a gente entende claramente que quando nós estudamos a ação do próprio Espírito Santo, a gente entende também que as características oriundas daqueles que têm o Espírito Santo são notórias, são notáveis. E é isso que nós precisamos entender. E sobre a palavra de Deus, é a base oriunda desse relacionamento com o nosso Senhor. É essa base. É por isso que o apóstolo Paulo descreve no texto que nós lemos como base para essa conversa que está sendo mais, irmãos, um monólogo do que uma conversa. Eu quero incentivar a participação dos amados irmãos. Por favor, você que está nos assistindo no YouTube, você que está nos assistindo no Meet, diretamente no Meet, por favor, faça uma participação, dê uma participação, irmão, aí, interaja conosco, faça isso, dê um conselho para a gente, para os telespectadores que estão assistindo a gente, para os irmãos que estão acompanhando a transmissão e até outros que vão ver no futuro essa transmissão, lá no YouTube. Então, eu peço aos amados irmãos, se tiver algum comentário ou alguma coisa, façam, irmãos. É importante para a gente isso, essa construção. Tá bom? Mas enquanto você escreve aí, deixa eu voltar no texto, tá bom? Deixa eu fazer aqui o texto. Colocar aqui o texto para tanto os irmãos do Meet, quanto também os irmãos do YouTube. O texto ele diz o seguinte, irmãos, já no versículo, eu vou ainda comentar sobre o porquê que muitas pessoas acabam usando a pregação, usando de fachada a vida em Cristo Jesus, usam de fachada para se promover. Não tem gente assim, irmãos, que se promove? É o que o apóstolo Paulo fala, e eu vou já falar sobre isso. É aquelas pessoas que se promovem com a pregação do próprio evangelho, pregam por
por egoísmo, pregam, né, por rivalidade, por inveja, para querer ser maior do que outros, para a sua instituição ser mais célebre, mais grande, olha essa palavra, mas maior, perdão, maior do que outros, né? Mas tem muita gente que prega de boa vontade, por amor, por dedicação mesmo, né? Tem muita gente que faz esse tipo de coisa, e eu quero voltar depois para comentar sobre essa perspectiva. Mas eu quero ler, irmãos, o versículo 18 em diante. Você pode acompanhar comigo? Versículo 18, ele diz assim: mas, que importa? O importante é, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças à oração de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, né? E o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, é incrível, irmãos, que o texto do versículo 12, se você prestar atenção, versículo 12, ele não contrapõe de modo algum, o versículo 19, que diz assim: pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. É como se ele está falando aqui que ele vai ser libertado, né? Ele vai ser liberto, mas ao mesmo tempo, versículo 22, ele diz: o caso continue vivendo no corpo, como ele pode morrer? Ele está dizendo: olha, eu acredito que eu vou ser liberto, mas ao mesmo tempo ele diz: olha, caso eu seja liberto. Exatamente. Irmãos, a palavra de Deus ela não se contradiz. A perspectiva pelo qual nós lemos o texto bíblico faz com que a gente entenda o texto harmoniosamente. Então ele precisa ser construído dessa forma, a perspectiva do próprio apóstolo Paulo. Tem alguém que entrou, irmã Bruna? Oi, irmã Bruna. Irmã Bruna, a senhora abriu o áudio, a senhora quer falar alguma coisa? Ah, tá bom então. Ok, vamos lá, irmãos. É exatamente isso que eu queria deixar, mas olha só, terei fruto do meu trabalho, né? Fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, né? A fim de que nela minha perseverança, outra vez, exultará em Cristo Jesus, transborde por minha causa. Irmãos, por incrível que pareça, o livro de Filipenses foi o último livro escrito pelo apóstolo Paulo. Foi um dos últimos, se eu não me engano, o último escrito. Se eu não me engano, em 50, 52, 55, depois de Cristo. O que nós precisamos entender, irmãos, que nessa perspectiva do texto, ele já está em Roma, ele já escreve essa carta de Roma, ele já está preso e a partir daí ele já não é mais solto.
mas está vivo, tá? Mas está vivo e está ajudando a igreja em meio ao cárcere, que ele faz parte. O que nós precisamos entender desse trocadilho de palavras, que é exatamente o que eu quero deixar de antemão para vocês, porque muita gente serve o Cristo baseado em entender que a prerrogativa da sua vontade e do que você quer é uma questão que deve ser enrolada e que deve forçar Deus a fazer uma construção aonde vai forçar Deus a fazer alguma coisa. O que está em jogo é que o apóstolo Paulo tem uma convicção muito grande de que a igreja precisa ainda da sua instrução. Então ele permanece vivo ainda lá, se eu não me engano, mais uns 2 anos, ele fica preso, mais uns 2 anos, e esse tempo ele ajuda. Não só isso, eu sei que você sabe da carta de Filemon, onde ele está preso e leva, né, o escravo a volta para a igreja de Filipe, né? De lá aonde ele está. Então, o que nós precisamos entender é que toda essa construção da carta implica plenamente em permanecer ele vivo, as orações, a busca. E o apóstolo Paulo entende que ainda é importante que seja assim. Você sabe quando você ora segundo a vontade de Deus e que de fato pela fé acontece aquilo que você orou? É maravilhoso quando isso é estabelecido segundo a construção de Deus para a sua vida e não segundo a sua mera e pretensiosa vontade. O que nós entendemos é que o homem tenta fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso é Provérbios, irmãos. Um provérbio muito claro. Nós não estamos aqui para mover Deus, estamos aqui para ser movidos por Deus. Então, o texto ele deixa claro toda essa perspectiva. E o versículo 27 diz: e não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes, juntos, unânimes, pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar intimidar por aquele que se opõe a vocês. Que se opõe a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. É isso da parte de Deus. Né? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Isso é privilégio, irmãos? Por que muita gente foge disso? Por que muita gente foge dessa perspectiva, né? Antes de terminar a leitura, eu quero fazer uma leitura aqui. A irmã Bruna está lá no YouTube, né? Eu acho que a transmissão pelo YouTube deve estar melhor, mas diz assim: que sejam unânimes nesse propósito de levar o Evangelho, de servir a Deus independente de qualquer coisa. Servir por amor. Reconhecer que o Cristo passou para nos dar vida. É verdade, irmã Bruna. Louvado seja Deus por isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Os outros amados irmãos, se quiser fazer a participação, fique à vontade, tá, queridos? À vontade mesmo. Mas deixa eu acabar a leitura. Opa, eu coisei aqui. A leitura ela está bem aqui, irmãos. Versículo
Versículo 29, ele diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me vieram enfrentar, e agora ouvem que ainda eu enfrento. Irmãos, é tão bom quando nós entendemos que alguém permaneceu na fé em detrimento a tanta atrocidade. É tão bom quando nós vemos que as pessoas permanecem seguindo a Cristo, mesmo passando por momentos difíceis. Não é lindo, irmãos, quando alguém está no leito de morte, no leito de morte, e ainda assim glorifica a Deus em todos os aspectos possíveis? Eu vou testemunhar de uma pessoa que estava no leito de morte. Essa pessoa no leito de morte, a gente visitava essa pessoa, eu cheguei a visitar ela, e essa pessoa não conseguia falar mais. Ela não conseguia falar. Eu vou falar o nome, claro, já peço perdão que eu não pedi a autorização, mas eu acho que não, para testemunho desse a gente não precisa pedir, né? Mas é o irmão Silva Neto, no seu leito de morte. Ele primava, né, por não desconstruir, por não fazer com qualquer comentário desonroso às autoridades, né? Ele primava em construir aquele momento de forma nobre. Eu fiquei muito contente pelaquela atitude nobre dele, e em meio à morte ele estava glorificando a Deus, em meio à morte, em meio ao atrofiar da sua vida, né, em um momento muito difícil da sua existência, ele glorificou a Deus. Isso, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acompanhei isso, e assim como você deve ter acompanhado outras pessoas morrendo por insuficiência respiratória através do Covid-19 e de tantas outras construções, um câncer, que eu acompanhei a morte da minha avó, né, e confessou a Cristo, reconheceu a sua construção e morre glorificando a Deus. E assim como tantas outras pessoas, irmãos, isso é tão lindo, isso renova a nossa fé, e a gente sai pisando nas nuvens quando Cristo é glorificado em meio à existência das pessoas. E a sua existência, irmãos, é isso que eu quero dizer, e a sua existência. Você precisa glorificar Deus através dela. Amém? Você já tem o Espírito Santo, e você já tem a perspectiva da palavra de Deus oriunda ao seu coração. Se não tem, mais participe conosco, estude a palavra, estamos lendo a Bíblia Sagrada, participe conosco e construa ainda mais essa perspectiva de fé que nós precisamos. Amém, queridos? Que Deus abençoe de uma forma grandiosa. Eu quero orar, quero dar a última oportunidade aos amados irmãos, são 10 horas e 20 minutos. Eu quero dar a última oportunidade aos amados irmãos a participarem. Irmão John? Eu estava observando aqui o texto, e durante esse momento de exposição eu vi que uma palavra que me saltou muito aos olhos aqui, e a percepção desses textos aqui, foi a palavra valor, né? E é interessante, eu acho muito interessante esse texto aqui que Paulo fala, no versículo 17, quando ele diz que aqueles que pregam a Cristo com ambição egoísta, sem sinceridade... Não é esse não. Versículo 18.
que ele diz que alguns pregam realmente por motivos falsos e outros pregam por motivos verdadeiros, né? O certo é que Cristo está sendo pregado. O que eu achei interessante aqui é que a palavra que salta aqui é valor, né? E o evangelho aqui é essa palavra de valor, o evangelho, pregar a Cristo. E o interessante é que o evangelho, ele é antissabotável. Quer dizer, se uma pessoa pregar o evangelho por motivos egoístas, né, de alguma forma incoerente na sua essência, de qualquer forma esse evangelho, ele não vai ser sabotado. A pessoa vai ser levada à verdade em algum momento, como a gente tem visto na história, e inclusive a referências 95 teses são prova de que realmente as verdades vão saltando aos olhos e à consciência. E depois eu vejo também que Paulo ele fala que sobre essa questão de valor, ele se coloca numa posição, não é? Ele diz que o versículo 16, estes os fazem por amor. Alguns pregam por rivalidade, né? Outros fazem por boa vontade. Ele fala, estes, no versículo 16, o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Quer dizer, ele se enquadra entre aqueles que fazem por amor, né? Que anunciam o Evangelho por amor. E ele se encontra nessa posição em que ele é sincero em pregar esse Evangelho que ele vive, e esse Evangelho gera nele essa coragem de defendê-lo, de entrar numa briga por causa desse Evangelho, de sofrer penas terríveis por causa desse Evangelho. Não é? Então eu achei interessante. E aí depois a gente vê cada vez mais que Paulo vai dizendo que esse valor ele transcende essa vida já, porque para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o tempo todo essa palavra de valor, eu acho que é uma palavra que se enquadra bem em Filipenses capítulo 1, que o tempo todo ela vem questionando, nos colocando em autorreflexão sobre a questão do valor, que é o amor por Cristo, que é o amor pelo Evangelho, o respeito pelo Evangelho. E aqui também fica claro que quando ele está falando do Evangelho, ele está falando de Cristo. Porque muitas vezes, muitas igrejas têm colocado mais Moisés no púlpito do que o Cristo. E nós entendemos que nós devemos colocar Cristo nos púlpitos, né? Nós devemos primar pelo Evangelho, pelo reconhecimento de que Cristo realmente é a expressão da essência de Deus, é a essência de Deus. Era isso, obrigado, pastor. Muito bem, querido. Louvado seja Deus mesmo, e era algo que eu já ia passar batido. Obrigado, John, que eu tinha falado que eu ia voltar, mas não voltei, né? Mas eu quero dizer que foi muito bom, foi muito boa a colocação, é verdade, por motivos, seja qual seja o motivo do evangelho pregado, esse evangelho ele gera resultado de fato, depois a pessoa entende, a pessoa volta. Nós somos frutos disso, nós somos frutos de reflexão, nós somos frutos de retorno, nós somos frutos disso. E isso é importante mesmo, né? Mas da mesma forma, John e os amados irmãos telespectadores, ainda cabe aquela busca pela pregação de um evangelho, como disse o apóstolo Paulo, que ele mesmo defende. Ele fala o motivo pelo qual o evangelho é pregado, e não qual evangelho é pregado. Ele está falando do evangelho de Cristo, né? E só mais um detalhe aqui, porque logo no início o senhor fez menção de que importância teria
nós olharmos hoje, a reforma hoje, nós olharmos para a história e vermos qual a necessidade disso hoje. Eu acho interessante quando Paulo fala que ele diz que, seja por um motivo ou por outro, o evangelho é pregado, né? E como eu comentei anteriormente, ele não pode ser sabotado, o evangelho não pode ser sabotado. Agora, o que salta para nós nós não podemos concordar, né, que esse evangelho que fala do Cristo, de Deus revelado em nós, para a nossa vida, né, dessa salvação, dessa sublimidade dessa verdade, ela ser tratada de forma desprestigiada. Então, o que fica evidente para nós é que as reformas são necessárias hoje, elas continuam hoje, e nós estamos envolvidos nessa briga hoje. É necessário reconhecer que, infelizmente, muitos têm pregado o evangelho realmente por pura ambição financeira, de forma maliciosa, pessoas que maquiam milagres, bênçãos, coisas aparentemente sobrenaturais que na verdade não são. São apenas fruto da confiança que as pessoas dão a esses líderes maliciosos e se aproveitam das pessoas, promovendo o evangelho que é totalmente inferior ao verdadeiro evangelho. No entanto, Cristo fica evidente e essas pessoas vão chegar à verdade porque existe uma luta pelo evangelho, como Paulo falou, e essa luta ela existe hoje, ela é real hoje. Legal, muito bom. Muito bom, John, obrigado pela sua participação, muito bom mesmo. Ficou registrado no YouTube, tá bom? Louvado seja Deus, isso é maravilhoso. Queridos, eu quero orar e quero fazer menção a todos os amados irmãos. Louvado seja Deus por isso. Estou só vendo a questão aqui do chat do YouTube para ver se tem alguma coisa. Não tem. Tá bom? Agradeço a participação de todos os amados irmãos que participaram desse momento nobre. São 10 horas e 30 minutos. Aleluia. Eu vou orar. Senhor, eu te agradeço grandiosamente por tua infinita bondade, por tua graça manifesta, e até aqui o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, gracioso e extraordinário. Obrigado, Senhor, muito obrigado, eu te agradeço por não só pelo momento, mas pela vida de cada um, Deus, que diretamente participou, indiretamente vai participar assistindo depois esses vídeos, essas iniciativas. Senhor, eu te agradeço de uma forma maravilhosa. Obrigado, soberano e maravilhoso Deus. Obrigado pela oportunidade de confrontar nossa fé. Obrigado de confrontar as nossas convicções. Deus, obrigado pela oportunidade de confrontar, Deus, a essência pelo qual move a nossa existência, a nossa fé em Ti. Obrigado, Senhor. Deus, nós queremos ser colocados em xeque, sim, meu Pai, baseado até onde nós somos conduzidos para viver uma vida piedosa e santa diante de Ti. Queremos, papai, entender que o Senhor é a suma, é a grandeza de tudo. Queremos entender, papai, que o Senhor, de fato, é tudo que nós precisamos. O Senhor é a vida que nós temos. O Senhor é tudo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E queremos dedicar, Deus, ao Senhor a vida que o Senhor mesmo nos deu através da cruz do Calvário. Senhor, obrigado. Obrigado, e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Nos leva a caminhar com os passos firmes, sem vacilar, nem para a direita e nem para a esquerda. E para cumprir o teu propósito nessa terra, que é glorificar o teu nome em todos os aspectos possíveis, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Aleluia! Queridos, eu quero deixar esse hino finalizando aqui. É Deus acima de tudo, e Ele é soberano acima de todas as coisas, né? Ele é Deus. Nós precisamos entender que Ele está no controle das coisas, inclusive de nossa existência, de nossa vida. Tá bom? Então confie nele, confie que se a dor vier, é propósito de Deus e é para glorificar o seu nome. Tá bom? Entenda que Ele que precisa ser glorificado e não você. Você não é centro, e sim Ele é centro. E que Deus abençoe em o nome de Jesus Cristo. Mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Jesus ressuscitar.